Toronto Raptors 126-113 para cima do Cleveland Cavaliers, vitória do Toronto em Cleveland, um resultado que, se a gente olhar para a temporada passada, era quase que inimaginável pelo tanto que o Cleveland estava jogando, um entrosamento muito grande, mas nessa temporada é algo que hoje é palpável, algo que é plausível e é por isso que o Toronto conseguiu vencer do Cleveland. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Então vamos começar olhando pelo lado do derrotado, porém mandante, Cleveland Cavaliers. Vale destacar que sem o Darius Garland, o Garland demorou para estrear na temporada e ainda está nisso de joga um joguinho aqui, aí depois descansa, aí joga outro, aí sente um pouquinho, aí joga de novo. Então muito inconstante essas participações do Darius Garland. Ele que depois do Donovan Mitchell é o principal jogador desse time do Cleveland. Então faz muita falta e o Cleveland vem sentindo muito isso. E é por isso que na temporada passada fez uma campanha batendo de frente com o Oklahoma como a melhor campanha. E nessa temporada o Cleveland está numa campanha mediana, tanto é que hoje o Cleveland está com 8 vitórias e 5 derrotas. E o Toronto, que foi quem venceu, está com 7 vitórias e 5 derrotas. Campanhas praticamente iguais, né? Sendo que na temporada passada o Toronto foi um saco de pancada. Assim como nessa temporada o Indiana Pacers, o Brooklyn Nets, o Washington Wizards, o próprio Dallas, o Pelicans também. Enfim, times que estão muito mal. O Toronto na temporada passada era assim. Nessa temporada melhorou bastante. Olhando para o lado do Cleveland primeiro, Donovan Mitchell, o principal pontuador, como quase sempre, fez 31 pontos, contribuiu pro Cleveland, sendo desses 31 pontos, 15 de lance livre, né? Praticamente metade. DeAndre Hunter fez 16 pontinhos, contribuiu, mas apenas um de 5, que é a especialidade dele na bola tripla, né? Além disso, ainda deu 6 assistências. Ele ter saído do Atlanta Hawks para o Cleveland Cavaliers, para ele foi algo incrível. No Atlanta Hawks ele era um sexto homem muito bom, vindo do banco. No Cleveland, hoje, por exemplo, ele já é titular desse time. E depois do Garland, eu diria que já é talvez o principal jogador do time, mesmo tendo Mobley e o Jarrett Allen. Enfim. Sam Merrill com 12 pontinhos. Além disso, ele deu 3 assistências. Ele teve 3 de 9 nas bolas triplas, que é a especialidade dele. O Sam Merrill também se tornou bem mais importante nessa temporada, com uma função até mais de criação do que era na última. Na última temporada, o Sam Merrill era um cara que vinha do banco, assim como é o AJ Green no Milwaukee Bucks, é o Sam Merrill no Cleveland Cavaliers, o cara que entra só para bola tripla. Nessa temporada ele já tem uma função um pouquinho mais criativa também nesse time. O Mobley é abaixo, assim como o Jarrett Allen. O Mobley fez 7 pontos e 9 rebotes, mas apenas 7 pontos para o Mobley é muito pouco. E o Jarrett Allen apenas 6 pontos também, fez 8 rebotes, mas apenas 6 pontos. Então entre Mobley e Jarrett Allen, 13 pontos é muito pouco. Num jogo sem o Garland, o mínimo era pelo menos o Mobley, fazer uns 15, 20 pontos. O Jarrett Allen no mínimo uns 12, 13 também. Então esses dois, as duas torres, né, reboteiras desse time do Cleveland, ficaram bem abaixo na pontuação. Vieram do banco o Tomin com 18 pontos, 8 de 10 nos arremessos, aproveitamento incrível. Ele quase não me lembro, na real, dele jogar na temporada passada. Craig Potter Jr. com 10 pontinhos e 5 assistências, vindo bem do banco nessa função criativa. Proctor com 7 pontinhos. Thomas Bryant, que foi um bom reforço, trazer ele do Indiana Pacers. É um cara que é um bom reserva ali pro Jarrett Allen, pro Mobley, pivô de posição. Porém não pegou nenhum rebote, né? Enfim, mesmo sendo pivô. Só que ele jogou só 6 minutos, né? Jim Wade com 2 pontinhos em 20 minutos, uma atuação ruim dele. E o Larry Nance Jr. também, que chegou recentemente. Se eu não me engano, ele veio do Pelicans. Zerado, 7 minutos e zerado. Mas já fez alguns bons jogos nessa temporada, o Larry Nance. Enfim, fez muita falta o Darius Garland. Olhando para o lado do Toronto agora, o principal pontuador foi o Scott Burns. Fez um duplo-duplo, né? 28 pontos, 10 rebotes e ainda deu 8 assistências. Quase um triplo-duplo. Bela partida do Scott Burns. Depois o Quickly com 25 pontos e 6 assistências. Um cara que arma bastante esse time. Teve 10 de 13 nos arremessos. Aproveitamento muito bom. Bela partida do Quickly. Depois o Poto. Cara, não sei como é que é a pronúncia certa dele. Eu sempre falo Poto. Quem souber qual é a pronúncia certa pode comentar aí embaixo.
Ele fez 20 pontos e 7 rebotes, 7 de 10 nos arremessos, fez um bom jogo também, o pivô do Toronto. Brandon Ingram, já vou destacar que eu não gosto dele, e não é nem pela parte basquetebolística, é pela parte comportamental. Acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo é porque gosta de NBA, e se gosta de NBA, acompanha a NBA. Deve ter visto aquilo que ele jogou uma garrafinha e acertou um funcionário do Toronto. Acho que foi na derrota contra o Philadelphia. E o cara todo estressadinho, jogou a garrafa, acertou o funcionário, nem pediu desculpa, nem fez nada. Coisa de gente folgado, cara. Folgado. Sem caráter até, cara. Pelo que ele fez, então perdeu o respeito de quase todo mundo. Que poderia até gostar do basquete dele. Mas essa parte extra esporte, né, essa parte que vai além, essa parte comportamental, destrói qualquer tipo de idolatria que o jogador podia criar. Então hoje é muito difícil alguém de fato admirar o Brandon Ingram, sendo que ele é bom jogador. No Pelicans ele era um dos principais jogadores do time e no Toronto chegou para ser um belo jogador também. Esse quinteto inicial do Toronto, por sinal, com Scott Barnes, Quickley, Brandon Ingram e R.J. Barrett, são caras que pontuam bastante e ainda tem o Poeltl, que é um excelente rebateiro. É um time bom nessa temporada. A chegada do Brandon Ingram trouxe mais um cara que pode agregar bastante em pontos, né? Só que no jogo ele fez 11 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 5 de 15 nos arremessos. Então não teve um aproveitamento bom. Teve 0 de 6 na bola tripla. Então, querendo ou não, essa parte comportamental quebra muito qualquer respeito que ele poderia criar por quem admira e quem gosta de basquete, né? O RJ Barrett ficou abaixo pela importância dele para o time. Fez só 9 pontos, 3 de 9 nos arremessos, não fez um bom jogo, porém compensou com rebotes. Fez 9 rebotes o RJ Barrett. Foi um belo reforço algumas temporadas atrás, consegui tirar ele do New York Knicks. E no Toronto, a temporada passada ele é o principal jogador junto com o Scott Burns. Nessa temporada o Quick ele melhorou ainda mais e ainda chegou o Brandon Ingram para dividir esse protagonismo, né? Enfim, é um elenco que vem se reforçando do Toronto e é por isso que nessa temporada tá tão melhor do que na temporada passada. Veio do banco o Mamukilashvili, que veio do Spurs. É bom jogador, cara, porque ele é muito alto. E olha que em 17 minutos ele fez 13 pontos, 5 rebotes, 4 de 5 nos arremessos, 2 de 3 na bola tripla. Um aproveitamento quase que perfeito. Veio muito bem do banco o Mamukilashvili. E é bom jogador, porque pela altura dele, ele tem um arremesso de 3 muito bom, cara. E agregou bastante vindo do banco. Principal pontuador do banco do Toronto, inclusive. Jamal Sheed, com 8 pontinhos e 7 assistências, contribuiu também na barra do Quickley, né? Fez um bom jogo. Bradley Dick, com 6 pontinhos, sendo 2 de 3 nos arremessos de 3 pontos. Foi assim que ele construiu todos os seus pontos. Ele que perdeu um pouquinho de espaço em relação à temporada passada. O Bradley Dick é o que era o Sam Merrill pro Cleveland, né? O cara que tá ali pra bola tripla. Só que o Bradley Dick ainda é reserva desse time. O Sam Merrill, na rotação desse jogo, conseguiu ser titular. O Bradley Dick na temporada passada, em vários momentos, foi titular, mas nessa temporada perdeu um pouquinho de espaço com os reforços que o Toronto trouxe, né? Principalmente o Brandon Ingram. O Walter, 4 pontos e 3 rebotes. Battle, 2 pontinhos e Temple, 0. Ainda tava sem o Agbaji, que é um cara que tem uma certa importância na rotação também. E o Colin Murray Boyles, também que é um cara que é um novato, né, que vem fazendo alguns jogos bons pelo Toronto. Enfim, fecha então nesse 126 a 113 para o Cleveland. Principal destaque na minha visão da partida foi o Scott Burns, mas principal ponto de surpresa ainda mais foi um Mamukilashvili. Veio muito bem do banco, né? 13 pontos em que, por exemplo, ele pontuou mais do que o Brandon Ingram e o R.J. Barrett, caras que são importantíssimos nessa pontuação geral do Toronto. Do lado do Cleveland, tem alguns pontos que fazem com que esse time tenha sido derrotado. O Mobley e o Jarrett Allen abaixo na pontuação, principalmente do Mobley, que a gente espera uma pontuação maior, ainda tem um repertório de 3 pontos que ele desenvolveu, e não bateu nem 15 pontos. É muito pouco para um time que está sem o Garland, né? Ele deveria ser, junto com o DeAndre Hunter, esse cara ele faz pelo menos 15, 20 pontos, e o Jarrett Allen pelo menos uns 12, 13, né? Ficaram abaixo na pontuação. E do lado de Toronto, um coletivo muito forte, então 3 jogadores bateram 20 pontos, que foi o Scott Burns, o Quickley e o Poeltl. Nem precisou do Brandon Ingram e do R.J. Barrett no seu mais alto nível, fizeram um jogo abaixo.
E mesmo assim o Toronto consegue vencer do Cleveland Cavaliers em Cleveland. Uma baita vitória, que nem eu comentei no início do vídeo, se a gente olhar para temporadas passadas, principalmente a temporada passada, onde o Cleveland fez um início de temporada muito bom, era algo quase que inimaginável. E mesmo assim, em um espaço-tempo muito curto, Toronto conseguiu evoluir ao ponto de hoje conseguir vencer sim do Cleveland Cavaliers. Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou!